João 16:21, que diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguma das senhoras quem teve filho parto normal aí, levante a mão, por favor. É o pessoal mais antigo, agora, né, agora estão voltando ao parto humanizado. Nem é parto normal mais, né, mudou o nome, parto humanizado. Quem sentiu muita dor? A irmã lá de trás. Quando a senhora sentiu aquela dor, a senhora disse: nunca mais vou ter filho na hora, não foi? Mas depois que nasce, e você olha, você projeta uma série de outros filhos. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque nós não fomos criados para sentir dor. A nossa natureza humana não foi criada para sentir dor. A dor, ela entra como uma punição ao pecado de Adão e Eva. O que Deus fala para Eva? Parirás com dor. Por isso a gente não vive bem com a dor. Nós não conseguimos assimilar bem a dor. E o que eu quero nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, é ser instrumento de cura da sua alma. Eu não sou coach, não gosto de mensagem almística, mas acredito que o corpo, alma e espírito, eles têm que estar em equilíbrio para que a gente possa viver. Nós temos pessoas de cabeça branca, mas temos jovens aqui também. E infelizmente muitos da cabeça branca, como eu, carregam sobre si dores terríveis e que colocou uma pedra em cima. Hoje Deus quer retirar pedras aqui. Deus quer começar a remexer em gavetas e começar a curar as nossas vidas para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas o que eu quero dizer sobre dor, primeiro é que eu tenho uma boa notícia. Quem serve a Jesus, a dor é temporária, mas a vitória é para sempre, amém? E eu gosto muito da Bíblia porque ela nos traz muitos exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero falar aqui chama-se Joquebede. Joquebede, para quem não sabe, é aquela da musiquinha: o Joquebede, Moisés não vai morrer, né? Eu posso ouvir o choro do bebê. Mas muita gente não sabe quem é Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. E eu quero trazer você para viajar comigo na história de Joquebede. Joquebede gera por 9 meses Moisés. Nasce Moisés, uma criança, em um ambiente hostil, mas nasce o sonho. Eu quero começar a dizer o seguinte: muitos sonhos serão gerados em ambiente hostil, porque Deus, ele não tem compromisso com geografia. Deus tem compromisso com o projeto. Então não importa se porque eu estou vendo a hora de eu derrubar esse teclado aqui, e se isso cair, eu caio juntinho, porque eu já olhei, aí mostrei para ele, porque ele é músico, né? Falei: rapaz, agora é bom ali, hein? Ele falou assim: é bom. Aí ele falou assim: essa estante aqui é o preço do nosso teclado. Eu... Então o que eu quero dizer, voltando aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus tem propósito com o teu sonho. E aí, vem comigo, Joquebede tem um filho, só que escuta o seguinte: vão matar os filhos nascidos nesse tempo. Eu quero dizer para você que você sempre viverá com uma ameaça de morte aos propósitos de Deus na sua vida. O seu sonho, as suas bênçãos, os seus objetivos, eles não fluirão em paz e em graça, não. Só não. Haverão noites frias, noites traiçoeiras, como diz a música, e momentos de adversidades intensas. Mas aí disseram assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito nisso. Pegam Joquebede. Joquebede pega Miriam, a Bíblia fala de um cesto, não, a Bíblia fala de uma arca. Não tem, só se for dessas novas aí. No original é uma arca. Entenda o seguinte: ela colocou o sonho dentro da arca. A arca de uma aliança. Sabe qual é o problema? A gente às vezes vai ter que abrir mão do nosso sonho.
mas a gente vai ter que depositar no lugar certo. Aí ele coloca aquela arquinha e desce rio abaixo. E ela começa a ver. Sabe, uma das grandes questões é nós abrirmos mão do nosso sonho. A gente perder o domínio das coisas. Nós temos a necessidade de dominar, de ter acesso e controle àquilo que não fomos nós que geramos, mas sim o Senhor. Você tem sonhos, você tem projetos, mas esses sonhos e projetos, eles estão na mão de Deus, não estão nas suas. Você vai ter que, muitas das vezes, liberar ele, abrir mão dele, por um propósito maior. Talvez não, com certeza, Joquebede não sabia, mas quando Moisés é gerado para ser o libertador daquele povo. O teu sonho pode ser algo muito bom, muito maravilhoso, mais simples para você, mas nada que Deus dá, nada que Deus gera em nós, não é intensamente grande, profético e com um propósito que nem os olhos, nem o ouvido e nem sequer subiu ao coração do homem. E ele abre mão, ela perde o controle e vai. Voltemos para casa. Ela chega em casa. Vamos tentar fazer uma coisa mais atual. Berço, estante, fralda, perfume, óleo e o cheiro peculiar de um bebê. A criança já não existia mais. Mas toda a atmosfera e estrutura estava montada. Seu colo cheio de leite. E todo aquele cheiro peculiar, aquele ambiente, aquela atmosfera estava ali. E com certeza, aquela mulher cai em prantos. A Bíblia não relata isso, mas ela começa a sentir a ausência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter aberto mão do teu sonho. Mas Deus, ele não vai desfazer a estrutura que ele criou para que você viva esse sonho. Daqui a pouco começa, chama Joquebede no palácio. Joquebede vai lá. E a filha de Faraó diz: olha, você vai cuidar do seu filho. Você vai sair de um ambiente de escravidão e vai vir para o palácio. Deus ergue do monturo necessitado e coloca assentado junto aos príncipes deste mundo. Quando ela abre mão, Deus diz assim: ela confiou, então eu vou dar a ela dupla honra. E ela vai para o palácio cuidar do sonho dela. Sabe, quantos de nós não queremos abrir mão? Ou quantos de nós vimos os nossos sonhos irem embora, os nossos projetos irem embora, a gente ter aberto mão de algumas coisas nas nossas vidas, achando que não temos nem mais tempo para viver. Eu tenho uma notícia do Santo de Israel: os sonhos do Senhor na sua vida jamais vão perecer. E aí todo mundo conhece a história de Moisés. Então entenda uma coisa: se Moisés vive naquele espaço geográfico, mas se Deus quisesse, sim, mas Deus tinha um propósito, e todo o propósito de Deus começa com a renúncia de um homem e de uma mulher. Renuncie o sonho, de repente, não tente reter. Nós temos a mania de reter coisas na hora que Deus manda a gente liberar. Quando a gente libera, a gente colhe em medida recalcada, sacudida e transbordante. A segunda coisa que eu quero falar, vou tentar correr, tá? São 57, 48, 11. Tá bom. Hoje, eu já pedi um amigo ali, quando der 20, ele fazia assim para mim. Nós vamos para Jó. Jó, todo mundo conhece a história daquele homem que era fiel e reto e que Deus deu testemunha diante dos anjos e dos homens. E Satanás se apresenta e pede para fazer todo aquele carnaval que ele fez.
Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos a mania de achar: eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu sou dizimista, eu canto, eu toco, eu prego, eu rodopio, eu profetizo, eu evangelizo, eu sou um camisa 10 da Gávea. E acha que porque a gente faz todas essas coisas, nós não vamos viver nenhum tipo de luta, sofrimento ou perda. Gente, se tem uma coisa, eu sei que graças a Deus isso não é o problema aqui, mas eu tenho um verdadeiro horror a igrejas que pregam esse negócio: pare de sofrer. Quem disse isso para você? Quem contou essa mentira, essa fake news do inferno? No mundo tereis aflições. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome uma cruz. Ah, eu sou filho de Deus, tá? Mas não é mimado não, tá? E aí, vem sobre Jó aquela perda. E aí, ele fala para a mulher: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando a cara de Satanás. Porque em um dia, ele perde sua riqueza, perde seus filhos, perde sua saúde. A mulher de Jó não falou isso que as pessoas estão dizendo por aí, mas ela colocou uma situação de tristeza, de perda. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes, deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Tiago, compartilhe aqui comigo. Deus deu testemunho da mulher de Jó? Lá para os anjos? Deus deu testemunho de quem? De Jó ou da mulher de Jó? Ajuda aí, pastor. Não está em dúvida? Estou com vergonha. Estou tímido. Com vergonha você canta aqui, irmão, pelo amor de Deus. Com vergonha. Vergonha teria eu de cantar. Depois eu começo a cantar aqui. Responde aqui, varão. Deus deu testemunho de Jó ou da mulher de Jó? De Jó. Deixa eu te falar uma coisa. O propósito com Deus era com Jó, não com a mulher de Jó. Eu quero te chamar você para entender uma coisa. Às vezes você cobra do seu marido, às vezes você cobra da sua esposa, às vezes você cobra do seu filho, às vezes você cobra da sua igreja, às vezes você cobra do seu pastor, que ele esteja envolvido num propósito que é seu. Eles, na verdade, são vítimas do processo seu. A minha mulher, não sei, que sua mulher, meu irmão. Deus está falando que é com você que é o cara. Sua mulher é só a mulher do cara. A gente quer apoio da esposa numa hora que ela está vendo uma situação por uma ótica pior que a sua. E quem tem experiência com Deus é você. Então a sua postura, o seu discurso, o seu posicionamento, as suas atitudes tem que ser daquele a qual Deus acreditou e disse diante de um povo: ele vai conseguir. Tem dias, meu irmão, que é ranger de dente na minha vida. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu apareci com um problema de saúde, enfisema pulmonar. Aí fiquei um tempo no INSS, voltei a trabalhar, passei mal de novo. Aí me jogaram para a perícia. Sabe quando você vai para a perícia? Você fica 2 meses sem salário, né? Ou 3 meses, depende do tempo. Eu estou nesse vento. Aí recebi meu pagamento, R$600. Aí eu, o que faz com isso? R$600. Vou para a churrascaria, né? Já está, desce gritando. Botei no bolso, sentei, fiquei olhando as coisas. A minha mulher passou por mim, eu falei assim: aconteceu isso. Ela, Eu queria comprar bem uma bicicleta elétrica. Eu falei: essa minha não tem problema. Ela tem probleminha. Não, falando sério, foi verdade mesmo. Comprar bicicleta elétrica. Quanto custa? 11 mil. Está quase. A diferença é pouca. E eu olhando assim, e ela passou para lá, passou para cá. Eu falei assim: fica tranquila, porque eu vou resolver, tá? Ela falou assim: você sempre resolve.
Aquilo não me deixou grandão não, cara. Eu vivi um conflito. Quem está com você tem que ver a certeza, a convicção, a fé de que Deus não te prova além do que você pode suportar. Ela está no projeto, mas ela não faz parte do início do projeto. Então para de ficar esperando da sua mulher, ou do seu cônjuge, do seu filho, seja de quem for, apoio para aquilo que Deus está tratando com você. Você vai ter que olhar com olhar de misericórdia. Lembra quando Davi estava no templo de cinza, de saco, orando pelo primeiro filho dele? E ele escuta os anciões falando que a criança tinha falecido. Ele levanta, troca de roupa, toma banho, se perfuma, se alimenta e diz: eu vou estar com a minha mulher. Porque ela também perdeu o filho. Quem perdeu o filho foi só Jó? Não, a mulher de Jó. Quem perdeu o dinheiro foi só Jó? Não, foi a mulher de Jó. E a mulher de Jó ainda perdeu a expectativa de vida do marido. Ou seja, pelo que a gente entende pela cultura judaica, ou ela casava com o irmão de Jó, ou ela ia viver de mendicância. Ela não tinha filho, ia perder o marido, não tinha mais dinheiro, ou casa com o irmão de Jó, ou então vai viver uma desgraça. Não sei nem se Jó tinha irmão. A gente precisa entender, tem muita gente carregando mágoa no seu coração, porque fica projetando na pessoa do seu lado algo que é com Deus. É você e Deus, é você e o Pai, é você no secreto com Ele, é você aprendendo a passar por um processo. Aí vem aqueles amigos de Jó. Se eu tenho aquelas pragas do Egito como amigo, eu passo o rodo nos 3 no cajado. Ah, que é pecado. Mas o que é pecado, irmão? Mas você está esperando o quê? Que as pessoas te apoiem? Entenda uma coisa: não vai te apoiar. Uma das maiores frustrações que eu tive na minha vida foi esperar de gente que tinha história comigo, hein? Que me apoiasse no momento da dor. Muitas vezes eles esperam você sangrar para te derrubar. Entenda uma coisa que eu vou te dizer: seu amigo é Jesus. Eu tenho amigos? Tenho, claro que tenho. Não são muitos. Talvez essa mão. Eu tinha quase de Roberto Carlos, né? 1 milhão de amigos. Mas entenda uma coisa: não espere palavra motivacional de amigo, não espere apoio de amigo, não espere o tal de tamo junto. Eu tenho pavor quando bota aquelas 3 letras, TMJ. Meu irmão, isso pelo amor de Deus, isso foi o que Pedro falou para Jesus: tamo juntão, hein? Você se for, eu vou, hein? Todo mundo sabe lá antes do galo cantar aquela confusão toda. Sabe, gente, a gente vem se frustrando. É com a família, é com os amigos, porque a gente está sofrendo, porque a gente está perdendo, porque a gente está doente, a gente não recebe um contato, os nossos filhos cresceram e a gente está envelhecendo e eles vivem a vida deles, eles não ligam para a gente, eles não me procuram, porque eu estou passando prova e eles não me ajudam. Deixa eu dizer uma coisa: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa te abençoar. Porque a bênção não está na cura, a bênção não está na restituição. A bênção é antes disso. Quando ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas diante de tudo que eu vivi, hoje os meus olhos te veem. Aí no final ele é restituído 2 vezes mais. Para você ter uma restituição daquilo que você perdeu no natural, você vai ter que ter uma visão espiritual diferenciada. Ainda que você seja o cara bom como Jó foi e que passe por um processo, esse processo é para te aproximar, abrir a tua visão espiritual e fazer você enxergar aquilo que só
quem sai da zona de conforto pode viver. E aí, Jó vive o que viveu. Valeu, obrigado. Tem 10. Estou indo para a reta final. E eu quero falar sobre José. José, ele tem um sonho e conta para os seus irmãos. E tem outro sonho e conta para os seus irmãos. E ele começa a passar por uma perseguição. E aí, eu te falo, os teus sonhos, aí vem pregado assim, ai, não conta o teu sonho não, viu o que aconteceu com José? Conte. Projete. Tá com medo de olho de quê? Olho gordo? Tem uns crentes que falam, ai, olho gordo. Eu falei, eu tenho uns colírio diet lá. Dá para essa pessoa. A gente tem que parar de ser tão cheio de sincretismo. E aí José vai levar a comida lá, a comida para os irmãos, e lá ele já começa a ser estigmatizado. Começam a chamar ele de sonhador. Lá vem o sonhador. Entenda uma coisa. Olha aqui para mim. Homens colocam rótulos, mas Deus dá identidade. Ele não era sonhador, ele era governador. E aí ele chega com aquela roupa que chama a atenção dos irmãos, e todo mundo sabe disso. E eles vão, tiram a roupa do irmão e jogam ele num poço. Eu fico imaginando um garoto de 15 anos gritando porque seus irmãos eram seus senhores, eram seus protetores. Ele dizendo assim, me tira daqui, acaba a brincadeira. E eles não brincaram. Venderam ele para uma caravana de beduíno. E aí a gente começa o seguinte, quantos de nós estamos aqui sentados, vamos tomar ceia daqui a alguns minutos, mas não carregamos no nosso coração a mágoa de ter sido vendido por um irmão, por causa de um sonho. Aí pegam aquela roupa, sujam de sangue e levam para o pai. Pegam uma verdade e sujam com uma mentira. A história era de verdade, mas o sangue não era dele, era de mentira. Muitas pessoas pegam as nossas verdades e sujam com mentiras. Pegam os nossos defeitos, mas acrescentam alguma coisa. E a gente vai carregando isso na nossa alma. E ele chega lá, é vendido para Potifar, e diz a Bíblia que tudo que ele tocava prosperava. O que eu quero dizer com isso? Aonde você estiver, se você estiver embaixo do propósito, Deus vai te prosperar e vai chamar a atenção sobre você. Mas aí, a mulher de Potifar se encanta por ele e vai e faz aquilo tudo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tiram a roupa de José, os irmãos, sim ou não? Para o judeu, a nudez é considerado vergonha. Então, expõe ele a uma vergonha. Ele vai como escravo, bota uma roupa de escravo, tira uma roupa de escravo, bota uma roupa de mestre-sala. Quando ele é pego com a mulher, o que está na mão da mulher? A roupa dele. Com uma mentira, com uma calúnia. O salmista Davi diz que a calúnia dói nos ossos. Mas engraçado que José, ele é tipificado como Jesus, porque ele vai para o matadouro como ovelha muda. Ele não se justifica. Sabe qual é o problema da gente? A gente quer ficar se justificando para aquilo que falam a seu respeito. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem me justifica
é o Senhor. Eu já perdi muito tempo da minha vida tentando me justificar. Ah, mas é calúnia, ela dói nos olhos. Dói. Mas deixa que no tempo certo o Senhor fará diferença daqueles que falam a verdade, daqueles que falam a mentira. Potifar sabia que era mentira, tanto que ele não mata José. Ele podia ter matado José. Ele leva José para o cárcere. Quando José chega no cárcere, o que acontece? Tiram a roupa dele e botam a roupa de preso. Cada ciclo da sua vida tem uma roupa, tem uma identidade. Às vezes vai ser de decréscimo, às vezes vai ser de desonra, mas entenda uma coisa: existe um propósito nesse ciclo. A gente vai ter que aprender no ciclo. É no ciclo do poço, é no ciclo do beduíno, é no ciclo de Potifar, é no ciclo desse processo de cela. Aí ele chega lá, interpreta os sonhos, faz amizade com o carcereiro, passa a ser o governante. Entenda uma coisa: sabe o que significa mestre-sala? É a governanta, o governante. Entenda uma coisa: todo esse processo era treinamento. Ele governou na casa de Potifar, ele governou na cela. Não entenda uma coisa: a identidade é de governo. Então não importa o lugar que você estiver, aonde você estiver, você é governante. Deus vai colocar você em condição de destaque. E aí os dois têm um sonho. Ele interpreta o sonho de um que ia morrer, o outro ia chegar, o faraó ia trazer ele de volta. E ele falou com o amigo quando foi embora: não esquece de mim não, hein? Olha lá, lembra de nós. Lembrou? Claro que não. Claro que não. Muitas das vezes, a gente ajuda pessoas esperando o retorno, esperando o que ela vai fazer. Ela não vai fazer. Mas quando Deus tem propósito, ela move céus e terras para que esse nome volte à boca dessa pessoa. E aí teve o sonho da vaca que comeu a vaca gorda e tal. Vamos chama um, chama outro. Aí o irmão tem lá, o cara lá, traz ele. O que fizeram? Tiraram a roupa dele de novo, para botar uma roupa para se apresentar a Faraó. Há um processo de humilhação, há um processo de quebrantamento, para você chegar diante do projeto, do sonho que Deus deu a você. E ele chega lá, e ele faz tudo aquilo. Ele interpreta o sonho e colocam mais uma vez outra roupa nele, de governo. 5 roupas, 5 ciclos, que se você visse esses ciclos pela questão de visão, audição, paladar, você não viveria. Só no espiritual. E aí colocam na mão dele um anel de governador. Quem era maior poderio de lá? Faraó. Mas quem governava? José. Entenda uma coisa: pode ser que você esteja no Egito, trabalhando no Egito, vivendo no Egito, mas você não é egípcio, você é hebreu. E quanto hebreu, Deus vai dar esse lugar para você governar. Mas José tinha os seus probleminhas. Sonho concluído, sim ou não? Vamos lá, igreja, sim ou não? Beleza. Só que ele não estava bom para viver. E é aí que eu vou partindo para o final. Muitas das vezes a gente está em posse daquilo que Deus nos prometeu, mas a gente não consegue exercer com excelência. 3 minutos? Já tem 30? Já? Eu falei 10 minutos? Que isso, mano? Esse relógio seu está roubando, hein? É mesmo. Não, mas 3 minutos, vocês me dão? Só para fechar aqui? E aí, que eu quero voltar. E aí o que acontece? Ele vai e ele não está curado de alma. Quando ele vê os seus irmãos, o que ele faz? Pega uma taça de ouro e faz aquela cena toda de vingança. Diz que quando ele faz isso e fica com Benjamim, os irmãos vão embora, ele vai para o pátio do palácio e dá um grito que todo o Egito ouviu.
que eu quero dizer com isso? A gente pode estar em posse do propósito, mas não vai viver com excelência. A gente tem mágoa, mágoa empodrece, mágoa traz câncer, mágoa é alimento de demônio, mágoa mata a sua alma, e com a alma morta o teu espírito vai de ralo. Mas quando ele dá esse grito, ele é curado. O que está faltando hoje é a gente gritar e colocar para fora toda a nossa sujeira, todo o nosso lixo emocional, para poder viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí diz que quando os irmãos voltam e o pai reconhece, o irmão vem pedir perdão. E ele falou o seguinte: não tem que te perdoar. Todo mal que me fizestes, Deus transformou em bem. Entenda uma coisa: a gente não tem uma estrada trilhada em cima de pedra de ouro e de cristal. Isso é Apocalipse em uma linguagem metafórica. A caminhada do crente é com lágrimas. Gálatas 6,17, Paulo fala com o povo da Galácia acerca da circuncisão. Ele diz: não me inquietes mais, não me cobre essas coisas, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o propósito de Cristo não está num carro, o propósito de Cristo não está numa casa de campo, numa conta com 5 mil, 10 mil reais para você gastar por fim de semana, mas está no entendimento em que todo propósito, ele tem, todo processo, ele tem um propósito, e o propósito é que a sua dor se transforme em vida. Viva essa palavra, entenda que é só esperar um pouco mais, firme no Senhor e nas suas promessas, porque você viverá o sonho de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar todos vocês. Glória a Deus. Quem quer que o apóstolo volte? Diga amém.